E aí, beleza? Essa daqui é a segunda parte do vídeo. Eu esqueci de gravar a introdução, mas a primeira parte tá aqui. Só você entrar no canal. Tem 4 views, mas enfim, um dia vai crescer. Você pode assistir aqui. E nessa segunda parte a gente vai dar continuidade com a aula, fechou? Sou Jimena Bautista, jornalista de profissão e agora analista de conteúdo e metida essa bichona de copywriting. Espero que a aula seja proveitosa. Vamos lá então. Otimização de title e meta tag, ou meta descrição, meta description. A title, junto com a meta descrição, elas estão dentro do conteúdo HTML de todos os sites, independente da página que ele se encontre. Pode ser a home, pode ser a página de conteúdo, página de política de privacidade, pode ser página de contato, qualquer página. Ela sempre vai existir porque é uma característica específica desse tipo de ambiente HTML. Enfim, perdoem porque eu não conheço esses termos muito técnicos. Porém, elas têm algumas sérias restrições, que é a questão dos caracteres. Então, a title, ela não deve ultrapassar os 60 caracteres. Caracteres é cada uma das letras e espaço. E a metadescrição não deve passar os 60 caracteres. No Google, quando a gente vai fazer algum tipo de pesquisa, a title aparece como esse primeiro título, vale a redundância, ela aparece como esse título, e a metadescrição seria como se fosse um resumo do que é aquele tipo de conteúdo. Então, para a gente atrair os cliques e, consequentemente, o leitor para dentro do nosso site, esse tipo de título e esse tipo de resumo, por assim dizer, eles precisam ser atraentes, né? Eles precisam fazer com que aquele leitor, usuário, eles cliquem sobre esse tipo de conteúdo, que é assim que a gente vai ganhar. Existe uma fórmula secreta? Não. Existem inúmeros testes. Uma coisa que a gente pode ir mudando a cada tempo, não, a gente não muda a cada semana, por assim dizer. Um espaço de 3 a 6 meses, máximo um ano, tá perfeito para a gente ir acompanhando, para ver o que caiu, a gente analisar. Mas também a gente não sai mudando de qualquer maneira. A gente analisa dados, obviamente antes, minha cachorra de fundo, a gente analisa dados para a gente ver o que caiu, o que não está performando, entender o tipo de busca e só depois modificar. A gente não sai trocando porque sim. Tudo precisa ser feito com base em dados, não é com base no vozes da minha cabeça. Nada dentro do SEO é feito com base no vozes da minha cabeça. Tudo é feito com dados, com pesquisa, com estudo, para a gente entender e a gente ser o mais assertivo possível para determinado tipo de pesquisa e busca. Aqui sobre as heading tags, né, que é uma parte assim bem complexa para algumas pessoas, mas só para vocês entenderem, mesmo que ela seja parte do universo do HTML, a gente sempre vai imaginar como uma hierarquia de títulos internos. Então, a gente sempre vai ter somente um título principal dentro desse texto. A gente não pode ter dois títulos principais, dois H1s, duas heading tags 1, como for. Não pode, tá? Isso daqui é um sério motivo, assim, de... Não penalização, mas é, assim, um dos erros mais comuns que a gente encontra por aí. Porém, a gente pode ter vários tipos de intertítulos, subtítulos internos, desde quando faça sentido, né? Não é, por exemplo, que eu tenho, sei lá, 10 tipos de heading tags até o nível 10 que eu vou colocar todas elas. Negativo. Se eu entender que até o nível 3 tá ok para mim, excelente. Se não tiver nenhum tipo de texto que entre no nível 3, por assim dizer, ok também, mas é obrigatório, entre aspas, que tenha pelo menos algum intertítulo ali no meio. E esse intertítulo deve constar a palavra-chave principal, pelo menos em uma das oportunidades que ele apareça. No título principal deve aparecer, obrigatoriamente, mas aqui pelo menos em um. Não é necessário colocar. Se existem 10 intertítulos, não é necessário, é até motivo de penalização do Google. E a gente vai ver depois, sair socando palavra-chave em tudo quanto é lugar. A gente não faz isso, a gente só utiliza aonde faz sentido. A próxima parte, que é a questão dos links internos, isso daqui é parte de uma estratégia que o pessoal às vezes chama de silo, às vezes chama de topic cluster, enfim. Eu prefiro chamar de silo porque eu já me habituei a esse tipo de nomenclatura, mas basicamente é o quê? O silo, ele é literalmente como se fosse um silo de grãos.
Então, todos os links internos, eles sempre vão girar aqui dentro dessa categoria. A gente não pode, em nenhum tipo de momento, sair desse conteúdo aqui e enviar um link para esse conteúdo. É em hipótese nenhuma, porque isso vai terminar afetando o que eu tinha explicado lá atrás, que é o tal do curl budget. E ele vai também dispersar outra situação pior, que é o que também o pessoal de SEO fala, que é o link juice, que nada mais é que o fluxo de informação. Então, a gente sempre mantém ele dentro da categoria para que no momento quando o Google venha rastrear através da página principal, da home, ele vá para outra categoria, ele avance aqui, ele avance, aí ele encontre esse, encontre aqui, e aí ele volte de novo para cá, tudo bem? Esse tipo aqui de links não é aconselhado, tá? Agora que eu tô vendo que eu coloquei uma imagem errada, não deveria ter trazido essa para vocês, mas vocês podem tratar de ignorar se estiverem fazendo, obviamente, estratégia de silo, essas linkagens aqui entre tópicos. A gente linka sim entre categorias, mas isso já vem já entre aspas por padrão, então não é necessário fazer, mas o entre aspas, o melhor a ser feito é sempre manter fechado esse tipo de links dentro de categoria. Existem outros tipos de técnicas ou metodologias que ele faz uma verdadeira zorra aqui dentro, mas no meu ponto de vista, não é muito efetivo porque prejudica não só o fluxo de informação, o que o pessoal chama de link juice, mas também o tal do orçamento de rastreio que a gente tem, o crawl budget, tudo bem? Então a gente sempre tenta trabalhar fechado para a gente não dispersar esse fluxo de informação e a gente conseguir com que esse agrupamento de conteúdo que ele será depois, ele seja independente a algum tipo de artifício, algum tipo de ecossistema próprio especializado em determinado tipo de conteúdo ou tema, que é o que vai fazer com que a homepage, o nosso site no geral, continue subindo também. Então, como eu já venho dizendo, são uma série de fatores que vai impulsionar o ranqueamento, não é só um. Mas quebrar uma delas vai acabar também prejudicando. Eu vou tentar tirar isso daqui porque não está legal, mas eu vou colocar uma imagem certa aqui do que eu estou falando e vocês podem ignorar essa anterior. Daqui, o agrupamento de conteúdo, né, os clusters que eles costumam falar, cluster em inglês, esse anglicismo infeliz que a gente tem, que ele é composto de um conteúdo sempre pilar, que é o conteúdo mais forte que a gente tem. Ele vai ser o mais completo, ele vai ser o mais denso, tendo sempre tendo em vista de que ele não pode ser um muro de lamentação, ele deve ser um artigo que tenha vários artifícios visuais para que a gente consiga reter essa pessoa dentro do conteúdo. E ele também vai fazer as ligações internas, os links internos, para os conteúdos secundários. Então, por exemplo, se eu tenho esse tipo de conteúdo principal, que ele é o mais forte, o que eu mais quero ranquear, por assim dizer, ele também vai puxar de alguma certa maneira esses conteúdos secundários, que não é por ser conteúdo secundário que ele vai ser mais frouxo, ele vai ser pior, assim, na questão de desenvolvimento do conteúdo. Ele vai ser um pouco, entre aspas, mais específico, mas ele não deixa de dar esse suporte ao conteúdo principal ou pilar. Ele sempre deve fazer essas linkagens internas, então se eu detecto que um conteúdo é pilar, eu preciso obrigatoriamente dos conteúdos secundários. Desses conteúdos secundários, eu sempre vou mandar um link para esse conteúdo pilar, e desse conteúdo pilar, eu sempre vou mandar um link para esse conteúdo secundário, e assim sucessivamente. Eu posso ter 20 conteúdos secundários e todos eles devem mandar links direto para esse conteúdo pilar. Então, aqui é uma estratégia de conteúdo, né? Normalmente o que a gente tenta trabalhar na medida do possível. Então, o conteúdo pilar sempre oscilando nessa quantidade de palavras, de 1.200 a 2.000, né? Não precisa ser 2.000 obrigatoriamente, porque fica um conteúdo muito extenso, não há necessidade. 1.200 palavras, se for escrever bem, já cobre aquele determinado conteúdo. E os conteúdos secundários, eles vão servir para aprofundar determinados temas, com um pouco mais de zelo, por assim dizer, né? Então aqui são alguns exemplos que eu trouxe, a gente pode ou não trabalhar, isso daí fica em conta. Mas ele sempre vai ter esse mesmo visual, né? Um conteúdo forte e vários conteúdos secundários que vão empurrar esse conteúdo forte sempre para cima. E à medida em que esse daqui for também subindo,
não significa que esses daqui também não vão subir. Eles vão ser, entre aspas, arrastados na medida do possível também, sempre observando todas as situações que a gente viu e que a gente vai ver ainda sobre conteúdo. O alt test, que ele é a marcação específica daquele tipo de imagem, ele também serve para que a gente consiga aparecer dentro do Google Imagens, que é outro buscador, subbuscador, vamos dizer assim, dentro do Google, além do Google Pesquisas, né, que é a nossa primeira aba quando a gente tem. Então, sempre é bom colocar o texto alternativo dentro dessas imagens, tanto no WordPress, como no Wix, no Blogger. Em qualquer plataforma existe um campo reservado específico para esse tipo de otimização. Aqui o Search Console, que a gente vai ver já já. Eu só, obviamente, né, escondi aqui algumas identificações para não mostrar quem é os dados, né, que ninguém tente fazer nenhuma sacanagem. E agora vamos para as palavras-chave, que é assim, onde pega a maior parte de todo o pessoal que está migrando de um lado para o outro, principalmente os jornalistas que estão indo para o marketing de conteúdo como eu. Então a palavra-chave, ela sempre vai ser uma sentença, uma frase, ela pode ser uma ou pode ser mais de 5, 10 palavras concatenadas entre si, que elas vão sempre representar a busca do usuário. Então, nesse caso em específico aqui, eu estou utilizando uma plataforma que se chama SEMrush, que é, entre outras, né, uma das que eu utilizo atualmente, que me ajuda a identificar não só a intenção de busca do usuário, mas também ele me dá um certo nível de dificuldade e também o volume de pesquisa dessa palavra-chave, além também da tendência dela. Então, o que a gente deve considerar quando a gente está buscando as palavras-chave? A gente ter, obviamente, né, cabeça e criatividade para a gente conseguir encontrar as palavras relativas e relacionadas a esse tipo de busca, mas a gente precisa analisar todos esses fatores. Então, por exemplo, se eu tenho um volume um pouco menor, por assim dizer, significa que é uma busca muito específica para esse tipo de termo. O próximo passo eu preciso analisar, avaliar que tão difícil é pontuar, ranquear esse tipo de conteúdo. Então, dentro da plataforma SEMrush, a partir do 30 já é um pouco mais delicado e difícil. Então, a tendência, na maioria de nós que trabalhamos com o SEMrush, é sempre buscar palavras-chave que estejam abaixo de 30, de 29 para baixo. E, em outro momento, a gente analisa a tendência de busca dessa palavra-chave, se ela se mantém estável, se ela teve um pico de crescimento, muito provavelmente porque ela não existia antes, depois ela passou a ser indexada, caiu por XY motivos, a gente sempre avalia, né, cada tipo de palavra-chave de acordo com a segmentação do mercado, mas a gente vê se ela continua estável. Se ela continuar estável, então a grande probabilidade de que ela também continue estável a futuro, então que a gente possa trabalhar. Não é uma busca repentina que começou hoje e vai capotar amanhã. Ela sempre continua em foco, as pessoas continuam sempre buscando. Então, a gente pode utilizar de vários artifícios, as pessoas também perguntam, ideias que a gente possa ter, a gente coloca dentro ali do buscador da SEMrush, ele vai devolver uma série de palavras relacionadas e a gente vai entendendo como é que funciona. Então, aqui também um print só para vocês entenderem, né? Que para a gente ranquear esse conteúdo que ele considera como fácil, a gente só vai precisar, entre aspas, de um conteúdo mais centrado na intenção de busca. Nesse caso aqui, as pessoas estão buscando por informação. E que muito fácil é que a gente vai conseguir ranquear essa palavra de maneira bem fácil, né, dada a redundância, porque não existe ainda muitos concorrentes. Então a gente precisa sempre pensar nisso. Quanto mais difícil a palavra for posicionada, seja pelo SEMrush, seja pelo buscador de palavras do Google Ads, seja pelo Ahrefs, qualquer outro tipo de plataforma que devolva esse tipo de busca, mais problemático vai ser para a gente conseguir aparecer nas primeiras. Como devem ser posicionadas as palavras-chave? Obrigatoriamente devem ser posicionadas em todos esses pontos. Então, obviamente, no conteúdo principal, pelo menos em um dos intertítulos, na slug, que faz parte aqui da URL. Então, dentro da URL, eu tenho o domínio em si, né? Example.com, digamos que seja o domínio como tal, não vou entrar em profundidade sobre o que cada uma dessas partes significa. Essa primeira aqui pode ser entendida como uma categoria e logo em seguida vem a slug, que é basicamente do que se trata aquele tipo de conteúdo. Quanto mais curta, quanto mais centrada no foco de pesquisa, melhor vai ser. Ela não pode ser extensa, que o Google também acaba, de alguma outra maneira, né, derrubando a gente dentro das posições. Enfim, dentro da title já foi explicado, dentro da metadescrição e também no texto alternativo das imagens. Aqui a autoridade de domínio, que é
uma métrica que foi criada pela plataforma, né, SEMrush, que vai identificar quanto que a gente tem de domínio daquele determinado tipo de conteúdo que a gente está trabalhando. Então a gente analisa uma série de situações aqui. Por exemplo, a autoridade de domínio, né? Aqui ele mesmo já está explicando que é uma métrica própria dele, da SEMrush, que quanto mais a gente tiver, mais fácil vai ser para a gente subir. O tráfego orgânico, que são quantas pessoas em uma média mensal estão acessando determinado site, quantos links de referência a gente recebeu, de quantos domínios, né, de quantos sites. Então, backlinks são todos os links de referência, sejam de textos, de qualquer outra situação que a gente está recebendo. Porém, os domínios são, por exemplo, HTTPS, Instagram, YouTube, etc e tal, né, ou de portais, enfim, são só uma vez contabilizados. E a proporção de tráfego que a gente recebe frente aos nossos concorrentes. Então, aqui dentro do SEMrush, né, eu coloquei, ele analisa também não só a quantidade de backlinks para ele subir a autoridade de domínio, mas também alguns fatores de spam, que são quantos links bons ou quantos links ele considera como tóxicos que estão ali influenciando para subir ou não essa autoridade de domínio. Aqui os esquemas, os dados estruturados, que são códigos específicos que a gente trabalha para que o Google entenda da melhor maneira sobre o que é determinado site. Então, a gente tem inúmeros tipos de dados estruturados para inúmeras situações. Então, aqui a gente tem, por exemplo, para eventos, saúde, tipos médicos, né? Já serve já para outra situação em específico. Alguns são identificados de maneira automática, seja pelo WordPress, pelo Wix, pelo Blogger, enfim, a gente não precisa trabalhar, mas outros a gente precisa de uma outra maneira inserir dentro do site, por exemplo, o organization, o person, talvez o place e assim sucessivamente. Lógico que dependendo da área e do foco da especialidade do trabalho. Se eu estou trabalhando com um site que é uma organização, independente do que seja uma associação que não tenha fins lucrativos, eu não posso encaixar um restaurante ali dentro ou uma oferta agregada ou qualquer coisa sobre produto, correto? Não faz sentido. Então a gente escolhe entre os melhores, a gente configura dentro do site só para o Google conseguir entender sobre o que é o site em si. Outros fatores que ajudam no ranqueamento, que são as interfaces amigáveis e rápidas, né? Quanto menos problema a gente der para o usuário, melhor. Aqui estão outros, né, que já foram alvo de estudo, né, que são os sinais que o Google começa a detectar, né? Vocês podem depois estudar, tem um link aqui também sobre a imagem, se vocês quiserem. O trabalho contínuo nas redes sociais, porque esses também são os sinais sociais que aquele conteúdo, aquele site vai receber de uma outra maneira. Que o site seja rápido e otimizado para celulares, né? Ele não pode ficar ali demorando, porque quanto mais demora o pessoal escapa. O engajamento e permanência do usuário, como eu já disse, então o conteúdo precisa ser atraente para que esse usuário fique dentro da página, e isso também é que vai motivar com que o Google entenda que esse conteúdo vale a pena. A velocidade e o carregamento do site, questões e certificados de segurança, né, que são já questões mais específicas que o pessoal de desenvolvimento sempre está trabalhando com isso. Obviamente os backlinks, que são todos os links que a gente recebe de vários domínios em si, e as palavras-chave corretas, tudo bem? Penalizações do Google, tudo que a gente faz que o Google considera como uma tática enganosa, ele tende a derrubar ou nas posições ou dependendo da situação, ele pode até desindexar o nosso conteúdo sem choro, sem conversa. Uma vez que ele desindexa, eu nunca passei por isso, mas enfim, não esperemos passar por isso para começar a atuar. Então, o excesso de palavra-chave, que é uma prática conhecida como keyword stuffing, né, pelo pessoal de SEO, que é inflar, socar palavra-chave de qualquer jeito ali dentro daquele conteúdo, ele considera como uma prática abusiva. Links falsos, que é muito comum e corrente. Conteúdos ou códigos ocultos dentro das páginas ou dentro do próprio site. Alguns spam, que sempre acontece, então se a gente detectar isso, a gente pode deletar ou fazer outra situação. PBNs, que são redes particulares, né, entre si, então esse Joãozinho linka aqui para Mariazinha e todos eles fazem parte de um mesmo servidor, de um mesmo IP. Isso daqui se chama PBN, né, grosso modo. E excesso de backlinks do nada. Quando a gente compra, por exemplo, sei lá, uns 20, 30 backlinks com um site que nunca recebeu, então o Google vai falar, pera lá, o que está acontecendo por aqui? Ele vai passar a investigar, vai tratar de entender o que está acontecendo. Se ele acreditar, se ele entender que é uma prática abusiva, ele vai derrubar. Simples assim. Quem não gostou, paciência, reclama com o Google. E os resultados
resultados, como que a gente vê esses resultados? Além da gente verificar dentro do Google Search Console, a gente precisa entender de que os resultados, eles demoram de meses a meses. Eles não são resultados para ontem. É um processo, entre aspas, orgânico, que a gente tenta manipular da melhor maneira possível com tudo que a gente tem a nível técnico ou da compra de links de terceiros, mas a gente também precisa trabalhar a parte interna, principalmente de questão de conteúdos, a parte do SEO técnico, né, que são essas questões de dados estruturados, entre outros. Então, aqui só uma ideia de quais são os problemas maiores enfrentados, né? Aqui a referência da agência mestre, que são páginas com clique zero, que normalmente são extremas, sempre acontece. Então a gente precisa investigar o que que aconteceu para que essa página não tenha nenhum clique, cortes no orçamento, mas isso daqui são às vezes das próprias empresas. Questões estratégicas também das empresas, falta de recursos, gestão e decisores, né, tomadores de decisão. Processos internos, que sempre também é uma trava, que ninguém sabe o que faz, ninguém tem autoridade para dizer isso daqui pode ou não. E também o reconhecimento da marca fora do ambiente virtual, que também pesa. Então, a gente precisa se ater a várias situações, não é tão fácil assim. Agora, vamos para a parte do Google Search Console.